A gente, então, dando prosseguimento à nossa discussão, nós ali no nosso último tópico a gente falou um pouco sobre o conjunto dos divisores de um dado número, né? E não ficou muito claro ali quando a gente foi falar dos divisores de 20, como determinar aquele conjunto de divisores, né? Os elementos daquele conjunto. Por exemplo, eu coloquei ali de primeiro 4 e a gente não viu nenhuma maneira de saber como seriam ali os divisores. Por que 4 era um divisor, a não ser pela checagem através da equação, né? Mas tem aqui alguns métodos, né? O objetivo desse tópico aqui, que a gente está chamando de critérios de divisibilidade, é determinar algumas regras, tá? Para saber quando um número vai ou não ser divisor do outro, tá? Nesse caso, em caso afirmativo, né? Se um número é divisor do outro, a gente diz que o segundo é divisível pelo primeiro, né? E se isso acontece, a gente consegue então estabelecer um critério de divisibilidade, tá? Por exemplo, a gente falou que o número 1 ele é divisor de todo número, né? Qualquer que seja um número. Então, qualquer que seja o número dado, vai ser divisível por 1. Esse já é um critério de divisibilidade, tá? Qualquer número é divisível por 1. Tá? Então a gente não vai entrar em tanto detalhe, por conta desse caso ser muito trivial, né? Ele é direto mesmo, é óbvio que todo número é divisível por 1, resultando nele mesmo. E a gente vai passar então a falar dos divisores de 2 a 11, tá? Vamos nos deter no próximo tópico, né, que é a fatoração. A gente vai ver que tem uma razão por conta disso também, tá? Os números mais usuais aí, o que a gente vai estudar, vamos investigar divisibilidade até o 11, tá? Dificilmente com números maiores que esses, mas esse vai ser o nosso principal objetivo. E, além disso, eu vou anexar aí um vídeo extra, tá? Onde a gente vai tentar entender por que cada um desses critérios funcionam, tá? Cada um dos critérios que eu vou explicar aqui. A gente vai tentar entender eles de uma maneira formal, de uma maneira assim em que, matematicamente falando, né? Como que esse critério, essa regra, por que ela dá certo, por que ela funciona com qualquer número. Esse vai ser o nosso objetivo. Vamos falar agora do caso de divisibilidade por 2, tá? Considerando o número 2 aqui, a gente vai querer saber quando um número é ou não divisível por 2. Então, pelo que está descrito, a nossa regra para fazer essa checagem aí, para que um número seja divisível por 2, basta ele ser par, tá? Todo número par é divisível por 2, tá? Isso é bem claro porque, assim, como se trata do número 2, a gente vai ver em alguns tópicos, principalmente quando estiver estudando a divisão em si, tá, o algoritmo, você observa que os restos possíveis, tá, numa divisão, por exemplo, se eu quero dividir um número qualquer por 4, os restos possíveis, né, são 0, 1, 2 e 3, tá? O 4 em si não pode ser uma propriedade do resto, né, que ele é sempre menor que o divisor, né? Então, por conta disso, a gente está estudando divisibilidade por 2, os restos possíveis aí são 0 e 1, deixando o resto 0 é divisível, o outro resto possível é 1. E ele vai deixar resto 1 sempre que for ímpar, tá? Então esse critério aqui, eu acho que ele fica bem claro a partir do algoritmo da divisão, porque que ele funciona, tá? Isso, dele em si eu não vou estar falando também, quando for fazer aquele vídeo extra, só dos demais, tá? Daí, por exemplo, né, a gente pode checar aqui facilmente, ó, quando é que um número é divisível ou não por 2. Por exemplo, o número 2874, ele vai ser divisível por 2, tá? Porque é um número par, né? E a gente também pode dizer isso de uma outra maneira, tá? Tem uma checagem aí também bem rápida, né? Quando é que o número é par? A gente olha para o último algarismo, tá? E verifica aqui que se ele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso é o que caracteriza um número par. Então aqui o número 2874, né, é um número par, porque termina em 4. E ele então vai ser divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então esse é o critério de divisibilidade por 3. Eu sei que ele assusta a priori, assim, ele parece misterioso, tá? E, no entanto, surpreendente, um surpreendente positivo, né? Um surpreendente bom. Depois eu vou explicar para vocês num vídeo posterior, né, por que esse método funciona, tá? É um pouquinho mais detalhado, dá um pouco mais de trabalho, assim, entender direitinho
Isso tem a ver com como é formado, né, o sistema de numeração decimal, tá? Então vou deixar um vídeo à parte para explicar para quem estiver curioso. Eu garanto a vocês que vale a pena assistir, tá? É bem legal. Se você é uma pessoa curiosa que busca entender o porquê das coisas, né, vai gostar bastante, tá? Mas aqui agora a gente vai entender como aplicar esse método, tá? Ver qual a utilidade dele. E para isso a gente vai ver aqui um exemplo, né, de aplicação, onde a gente considera o número 267. Olhando para esse número, pelo critério, esse número aqui ele é divisível por 3, tá? É divisível por 3. Por que que ele é divisível? Pois, se a gente for olhar para os seus algarismos, a soma deles, 2 mais 6 mais 7, isso aqui é igual a 15, tá? E 15 é um número divisível por 3. Então, segundo o critério, esse número aqui seria divisível por 3, tá? A gente pode pensar também em exemplos de números que não seriam, né? Por exemplo, o número 26, tá? Se a gente olhasse somente para os dois primeiros dígitos, a soma é 8, né? 8 não é divisível por 3, né? Então, esse número não seria divisível por 3, tá? O número 26 no caso, tá bem? Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Tá? Então o critério é bem direto para a gente saber se um número é ou não divisível por 4, que a gente vai precisar saber ou precisar fazer, né? É olhar para os dois últimos algarismos desse número que foi dado e observar se ele é um número divisível por 4. Esse é um critério que só é útil, na verdade, né, para números grandes, né? Números que possuem aí, que estão na classe de milhares, dos milhões, tá? Até tem algumas centenas também, né? Para números pequenos é um critério que não nos diz nada, né? Que a gente precisa, no fundo, checar a própria divisibilidade do número, né? Então, para isso, a gente vai checar com alguns números grandes aqui, tá? A gente tem, então, como exemplos, vou dar exemplos aqui de números que são divisíveis por 4, tá? Por exemplo, se a gente for olhar para o número 516, tá? Número 516. Tá? Esse aqui é um número que é divisível por 4, porque a gente sabe que 4 vezes 4 dá 16, então, olhando aqui para esses dois números, né? 16 é divisível por 4, tá? Logo 516 vai ser, tá? Um outro número que é divisível por 4, nesse caso, ó, se a gente pegar aqui o número 400, ó, tá? Observe que os dois últimos algarismos, 0, 0, formam o número 0, né? E como a gente viu, 0 é divisível por 4, né? 4 é um divisor de 0, né? De fato, todos os números são divisores do 0, exceto o próprio 0, né? A gente viu que esse conjunto de divisores do 0 aqui, ele é infinito, né? Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 se ele termina, né? Se seu último algarismo é 0 ou 5, tá? Então, esse aqui é um critério que ele é muito claro, muito fácil de verificar também, né? Basta olhar para o último algarismo e verificar se é 0 ou 5 e o critério de divisibilidade vai estar verificado, tá? De fato, a gente obtém esse critério, né? Ou uma explicação por que esse critério funciona e dá certo, é que se a gente determinar ali o conjunto dos múltiplos de 5, né? A gente vai perceber que naquele conjunto ali todos os números têm essa característica, né? Eles terminam em 0 ou 5. Então, de fato, se um número termina em 0 ou 5, ele está no conjunto dos múltiplos de 5 e logo 5 vai ser um divisor desse cara lá, né? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, números que são ou não divisíveis por 6. A gente traz como exemplo o número 18, olha só. Se a gente for olhar para o 18, ele vai ser divisível. É divisível por 6. Por quê? 18 é um número par, tá? Divisível, né? Então ele é divisível por 2 por ser um número par.
tá? Pois é par, portanto divisível por 2. E além disso, a soma dos algarismos de 18 vai ser 9, né? 9 é um número divisível por 3. Então, como a soma dos algarismos de 18 é 9, 9 é divisível por 3, então 18 vai ser divisível por 3. 18 é divisível por 2 e por 3, logo 18 é divisível por 6. Tá? Esse critério aqui, que a gente está utilizando para o número 6, na verdade ele é bem mais geral, tá? Porque nele estão embutidas aqui as ideias das divisibilidade por outros dois números particulares, tá? Esses números aqui eles têm uma propriedade bem interessante, que eles possuem apenas dois divisores, tá? O 1, divisores positivos no caso, tá? O número 1 e eles mesmos, tá? Eles possuem apenas dois divisores positivos. Esses números eles vão ser chamados de números primos. A gente vai estudar na próxima aula e vai ver que todo número ele tem uma decomposição em produto de números primos, tá? Por conta disso, a gente vai conseguir determinar esse critério, ou nesse critério aqui, uma ideia bem mais geral, por exemplo, critério de divisibilidade por 15. Quando um número é divisível por 15? Se a gente for fazer a decomposição do 15, 15 vai ser 3 vezes 5, né? Então, um número é divisível por 15 se ele for divisível por 3 e por 5, tá? Isso também é uma ideia bem geral para testar outros critérios de divisibilidade para números maiores, tá?